Item número SCP-3992. Classe do objeto: Seguro. Procedimentos especiais de contenção. Todas as instâncias de SCP-3992 devem ser mantidas em um armário de contenção padrão no site 17. Descrição: SCP-3992 é uma série de máscaras infantis de Halloween. As instâncias vêm uma variedade de formatos e tamanhos diferentes, retratando vários monstros com o tema do Halloween. Elas são feitas com plástico, tinta e barbante, cada uma trazendo consigo um rótulo que diz Máscaras divertidas de Halloween do Wondertainment em seu interior. Instâncias de 3992 não exibem nenhuma propriedade anômala quando usada por pessoas normais. No entanto, quando utilizada em uma entidade anômala, ela parecerá se transformar fisicamente em um humanoide adolescente de aparência variada. Qualquer roupa usada pelo usuário parecerá se transformar em um traje adequado à aparência da máscara. As roupas simplesmente parecerão se manifestar em entidades que não vestem nada. Para esclarecer, as entidades anômalas que usarem uma instância de 3992 não experimentam realmente uma mudança física na aparência, mas parecem se tornar humanos normais. As mudanças na aparência e nas roupas manifestadas nos SCPs não podem ser sentidas fisicamente, e as entidades afetadas podem continuar a funcionar e interagir com seus arredores normalmente. Este efeito acabará quando a máscara for removida. A aparência física adquirida pelos usuários difere significativamente em características corporais, incluindo cor da pele, tamanho e gênero. Registro de descoberta: SCP-3992 foi descoberto em 24 de 2000 em uma casa em Wisconsin, Estados Unidos. A casa havia sido apreendida pela Fundação sob suspeita de atividade anômala. Entre as máscaras, vários outros itens anômalos foram encontrados, a maioria das quais foram criados pelas empresas Wondertainment. Os moradores antigos da casa fugiram da área e continuam desaparecidos. 3992 estava localizado em uma caixa de papelão no sótão da casa, entre várias outras decorações de Halloween. Como observado, o nome Stanley foi encontrado escrito no interior da máscara do vampiro. Registros mostraram que uma criança com o mesmo nome morava anteriormente naquela casa. Além disso, um documento foi encontrado junto às instâncias de 3992, que diz: aos nossos clientes mais leais, durante essa época do ano mais assustadora, nós da Wondertainment gostaríamos de dar a você um presente muito especial, de acordo com as férias. Por sua lealdade contínua ao longo dos anos, gostaríamos de apresentar um tratamento muito especial para aqueles de vocês que podem achar difícil se encaixar. Nós da Wondertainment acreditamos em abraçar o que os outros podem considerar estranho e assustador. Existem muitas maravilhas nesse mundo, trancadas por aqueles que simplesmente não entendem, ou acham o anormal muito assustador. Sabemos em primeira mão que pode ser difícil aceitar quem você é, e especialmente em um mundo mundano. Então chegamos com notícias maravilhosas, que por apenas uma noite você pode sair e celebrar o estranho e o assustador sem se preocupar com o que os outros podem pensar de você. Para os nossos clientes que lutam diariamente com esses sentimentos, decidimos dar-lhes uma recompensa especial, gratuita nesse Halloween. Uma coisinha para mostrar nossa gratidão por seu apoio contínuo. Nessa caixa você encontrará o conjunto completo de novas máscaras divertidas de Halloween do Wondertainment. Comemore este Halloween com uma fantasia incrivelmente convincente que você nem conseguirá se reconhecer. Divirtam-se, crianças. Tentem não entrar em nenhuma floresta escura enquanto pedem doces ou travessuras. E se você topar com um sujeito sem cabeça ao longo do caminho, dê a ele um bom olá, da nossa equipe do Dr. Wondertainment. Sentimos muito a sua falta, velho amigo. Esperamos que você esteja sendo bem cuidado. Assinado Dr. Wondertainment. Adendo 3992-1. Testes envolvendo o SCP-3992 em outros vários objetos SCP foi sugerido para poder descobrir mais sobre seus efeitos anômalos. Teste número 3992-1-002. SCP-2006 colocou uma instância de SCP-3992-1, a máscara do lobisomem,
abdômen e se transformou em um adolescente vestindo uma camisa xadrez rasgada e jeans, com um par de luvas de borracha parecendo mãos com garras e pelos. Observações: foi solicitada ao SCP que mudasse de aparência física durante o teste para ver como os efeitos de 3992 reagiam às habilidades de mudança de forma do SCP. Várias mudanças no tamanho, no tom de pele e cabelo do SCP ocorreram, mas permaneceram humanas. SCP-2006 inicialmente se recusou a remover a máscara no início, mas acabou concordando com os pesquisadores que garantiram que ele estava longe de ser tão assustador quanto a forma anterior. Teste 3992-2-001. SCP-2662 colocou uma instância de SCP-3992-2, a máscara da bruxa. O SCP se transformou em uma adolescente, vestindo uma fantasia de bruxa, com um tema de teia de aranha preta completo com um chapéu de bruxa pontudo e segurando um cabo de vassoura, que desapareceu junto com as roupas quando a máscara foi removida. A notar a aparência do SCP como uma mulher em vez de um homem, acredita-se que isso tenha ocorrido devido à semelhança de SCP-3992-2 com uma bruxa fêmea genérica. Observações: SCP-2662 comentou que toda mudança física era bastante desconfortável. O SCP mais tarde assegurou que havia declarado anteriormente que não pretendia de alguma outra forma ser desrespeitoso ou insensível, afirmando que não tinha nada contra as mulheres e que elas poderiam ser cultistas se desejassem. Teste 3992-3-001. SCP-1279-1 colocou uma instância de SCP-3992-3, a máscara de Frankenstein. O SCP assumiu a forma de um homem coberto de tinta verde, vestindo um traje de Frankenstein, composto por uma camisa e calças pretas, casaco cinza rasgado e botas, com um par de parafusos de metal saindo do seu pescoço. Após a remoção da máscara, o SCP voltou ao normal. Observações: SCP-3992 deve perceber SCP-1279-1 como um anômalo, contanto que ele use SCP-1279. Este pode ser o caso de testar com outras anomalias semelhantes. Teste número 3992-4-004. SCP-2980-1 colocou uma instância de SCP-3992-4, a máscara do diabo. O SCP não mudou muito na aparência, e partes do seu corpo permaneceram ter sido substituídas por peças de roupa, incluindo uma cauda vermelha falsa, um par de botas parecendo pés fundidos. Além disso, o seu corpo foi coberto por uma tinta vermelha. Observações: SCP-2980-1 comentou sobre os efeitos anômalos da máscara. Se mostrou bem humorado, mas nada foi comparado com alguma coisa real. Posteriormente, o SCP afirmou conhecer o nome Wondertainment. Quando questionado sobre isso, ele afirmou que o nome revelou uma semelhança impressionante com um dos seus primos de uma das suas histórias. Teste 3992-5-003. SCP-2287 colocou uma instância de SCP-3992-5, a máscara da múmia. O SCP agora possuía uma cabeça. Ele se transformou em um homem calvo com olhos verdes. Uma inspeção no corpo do SCP mostrou que sua tatuagem de Little Mister não estava mais presente. Nenhuma mudança física estava presente no resto do corpo do SCP, pois não tinha outras anormalidades físicas. Suas roupas foram substituídas por camadas de tecido de linho tingido amarelo, enrolando todo o seu corpo semelhante a uma múmia egípcia. Observações: é importante notar que as propriedades anômalas de 2287 pararam de funcionar durante o uso do teste com SCP-2992. Não se sabe se isso se deve ao fato de ele também ser um produto Wondertainment. O SCP comentou sobre achar a máscara muito divertida, dizendo que era bom ver o mundo de outra forma. Mais tarde, 2287 perguntou se era possível usar a máscara novamente em alguma outra ocasião. Os efeitos de 3992 poderiam ser úteis para a contenção das propriedades anômalas de 2287. Teste número 3992-6-009. SCP-956 colocou uma instância de SCP-3992-6, a máscara do vampiro. O SCP se transformou em um adolescente com longos cabelos cor-de-rosa, vestindo uma capa preta, calça e colete de veludo vermelho. Observações: inicialmente, 956 não mostrou nenhum sinal de movimento corporal, permanecendo em seu estado amigável. No entanto, após vários segundos, o SCP olhou para si mesmo e começou a vomitar fortemente,
Ele tentou remover a máscara com suas próprias mãos. Quando isso falhou, 956 começou a arranhar 3.992, violentamente, até que ele foi removido por um indivíduo de classe D. Adendo 3.992-2, em 29 de novembro de 2000 foi encontrado um pacote fora do site 17, endereçado à fundação. Dentro dele havia um segundo conjunto de máscaras de SCP-3992. As novas máscaras consistiam em um esqueleto, um jack-lanterna, uma banshee, um zumbi e um palhaço. Além disso, um bilhete foi encontrado junto às instâncias, que dizia: para a Fundação SCP, vemos que você está mexendo no nosso produto e o aproveitou muito. É bom ver você dando uns aos outros um gostinho das festas de fim de ano e esperamos que você mesmo esteja se divertindo com eles. Como um sinal de gratidão por seus testes vigorosos em tantos dos nossos produtos, apresentamos a você o mais novo lote de máscaras divertidas de Halloween do Wondertainment. O conjunto a seguir ainda não foi lançado oficialmente, mas esperamos lançá-lo em breve. Esperamos que você os compartilhe com mais alguns convidados e obtenha alguns resultados de alto nível. Com toda honestidade, porém fazemos esses produtos porque muitos não têm a chance de ter uma infância adequada, ou até mesmo celebrar alguma época tão única no ano. Então, durante aquele momento mágico, em que o mundano se mistura com o estranho, queremos celebrar bem e dar um pouco mais, porque é disso que se trata, certo? Atenciosamente, Dr. Wondertainment. Encerrando transmissão.